Olá, meus caros alunos de processo do trabalho da Unisantos, tudo bem com vocês? Uma satisfação estar com vocês novamente, gravando essa aulinha. A nossa aula de hoje é uma continuação da execução. Eu chamo de continuação de teoria geral da execução. Eu confesso a vocês que execução, a parte de teoria geral, eu considero muito importante, daí eu perder, entre aspas, aí, duas aulas tratando da teoria geral, porque é importante explicar para os senhoras e para os senhores alguns conceitos fundamentais para a compreensão da fase executiva ou da ação de execução na Justiça do Trabalho. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de tratar de dois assuntos aqui com vocês, que eu até fiz umas anotações aqui, tá? O primeiro assunto é sobre a nossa P2. A nossa P2, eu já defini todas as datas da nossa P2, das minhas turmas originárias e não originárias, tá? Então eu tenho 5 turmas de processo atualmente, 2 originárias e 3 em substituição ao professor Rodrigo. Eu já defini todas as datas, essas datas já foram encaminhadas para os representantes das classes respectivas, já fiz um quadrinho digitado bonitinho para vocês. Esse mesmo quadrinho já está no Moodle, então as datas da P2 já estão definidas. Como é que vai ser a nossa P2? A nossa P2 vai ser uma prova de múltipla escolha no Moodle, certo? Lembrando que as questões vão ser diferentes em relação às turmas, tá? Eventualmente vai ter alguma questão similar com outra turma, eventualmente vai ter alguma questão que parece que é igual, mas eu mudei alguma coisa, então tenham cuidado ao fazer aí um intercâmbio de questões entre as turmas, o intercâmbio de prova, tá? Só lembrando para vocês, certo? Então, a nossa prova, repetindo novamente, vai ser de múltipla escolha. As datas já foram definidas, tá certo? A P2, então, já está definida. E as datas dos exames já constam também no calendário de prova de vocês, lá no calendário de aula, que eu acho que até a coordenação vai divulgar também no momento oportuno, tá? Então a P2 já está bem definida com vocês, tá certo? Esse é o primeiro assunto que eu queria abordar. O segundo assunto que eu queria abordar com vocês é uma questão que envolve aula síncrona e aula gravada. Eu venho percebendo alguma resistência de algumas turmas em relação às aulas gravadas. Obviamente, completamente compreensível que alguns de vocês já estejam efetivamente cansados das aulas gravadas, né? Obviamente, as aulas síncronas, elas são muito mais interessantes, apesar de que, modéstia à parte, na medida do possível, eu tento fazer com que as minhas aulas gravadas sejam bastante completas e com material escrito que acompanha sempre no apoio do estudo de vocês, tá certo? Então, obviamente que isso não é idêntico às aulas síncronas, mas eu tento, na medida do possível, fazer com que as minhas aulas gravadas sejam efetivas para o aprendizado de vocês, tá? Eu só queria lembrar para todos aí, para as senhoras e para os senhores, que obviamente vocês não têm culpa, mas eu estou substituindo o professor Rodrigo, então atualmente eu tenho 8 turmas, certo? Então são 5 turmas de processo e 3 turmas de prática. Eu tentei durante 2 semanas ministrar as minhas aulas todas síncronas e acabei com a voz quase indo embora por completo. Então eu percebi que se eu efetivamente perder a voz e eventualmente até adoecer, vocês vão ficar na Unisantos sem professor de processo do trabalho, porque atualmente eu sou o único professor de processo do trabalho, salvo engano, em razão da ausência do professor Rodrigo, que está de licença médica. Então, por uma questão de saúde, em primeiro lugar, e por uma questão de
efetivamente cumprir com a minha missão, que é dar as aulas para todas as turmas, eu optei por fazer as aulas gravadas, o que poupa demais a minha voz e faz com que eu tenha um trabalho bastante reduzido na produção de turma, e não obstante eu fique, efetivamente vocês podem reconhecer isso, devem reconhecer isso, que eu fico via de regra à disposição ao longo das aulas, respondendo as perguntas, etc., daqueles que assistem o material que é gravado. E não obstante todas essas explicações, depois dessa aula síncrona, a próxima aula nós vamos fazer aulas síncronas, depois dessa aula gravada, perdão. A nossa próxima aula, depois dessa, vai ser aula síncrona, pelo menos para as minhas turmas de processo. Então, eu vou gravar as aulas das peças das minhas aulas de prática e vou, em 5 turmas, ministrar aí durante uma semana aula síncrona ao vivo, para ver como é que a minha voz se comporta. Se a voz aguentar, a gente continua com as aulas síncronas na outra semana. Se não aguentar, a gente volta para o regime das gravações. Então, é só para lembrar vocês, trazer essa justificativa, que eu acho que vocês precisam saber, que efetivamente eu não posso me dar o luxo de nem adoecer, porque se eu adoecer, todas as 8 turmas vão ficar sem aula. Então, peço novamente a compreensão de vocês, registro que vou continuar com a minha mesma, tentando na medida do possível aí suprir as necessidades de vocês, com as minhas aulas, seja gravada, seja síncrona, com o apoio do material escrito de apoio que eu sempre produzo, diga-se de passagem, tá? Então, eram essas explicações que eu queria apresentar para todos, tá certo? Então, reiterando novamente, esta semana, a partir de sábado, eu gravo aula sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 23, então, a partir de amanhã já tem aula de processo, certo? E depois, durante a semana que vai entrar, esta aula serve para as outras turmas em substituição ao professor Rodrigo. Portanto, no próximo sábado, a partir do próximo sábado, as aulas serão síncronas de processo. As minhas peças, aulas práticas, eu vou gravar, até porque eu já estou na penúltima peça, o pessoal de prática eu já gravei a aula número 7 hoje, a peça número 7. Então só falta mais uma peça para acabar as peças de prática processual do trabalho. A minha semana foi puxadíssima, mas vamos lá, estamos aqui para trazer para vocês o melhor resultado. Então vamos começar a nossa segunda aula de execução, ainda trabalhando a teoria geral da execução. Execução, como eu falei para vocês. Antes de começar, tá? Pessoal, vamos lá, vamos melhorar o engajamento nas aulas, tá? O engajamento está muito baixo nas aulas de processo. Eu tenho aulas aqui com quase 200 views, e as últimas aulas aí eu já não chego, eu dificilmente passo de 100 views aqui. Então vamos lá, vamos melhorar o engajamento das aulas aí, me ajudem também, tá, pessoal? Muito bem, voltando, hoje a gente vai continuar a teoria geral da execução, vamos finalizar a teoria geral da execução e depois a gente vai entrar no procedimento executivo, e eu acho que 2 ou 3 aulas eu finalizo até a nossa P2. Então a P2 eu espero ter finalizado a execução na P2, e quando passar a P2 aí a gente vai trabalhar alguns procedimentos especiais que eu acho que vocês precisam saber também. É claro que eu não vou conseguir finalizar o programa como eu gostaria, por uma série de razões, não preciso explicar quais são. O momento que a gente está vivendo não está ajudando muito, mas eu vou encaminhar bastante o meu programa e vou finalizar mais de 80% do programa de vocês, certo? Aquilo que eu não consegui finalizar, eu eventualmente gravo uma aula, boto lá no meu canal, que eu criei para isso. Se vocês tiverem interesse, vocês vão lá e assistam a aula, e sem nenhuma relação com prova nem nada, só para finalizar o programa. Então
eu estou pensando em fazer isso lá no finalzinho. Quem tiver interesse de assistir a uma aula de processo do trabalho para finalizar o programa sem nenhuma relação com exame, nem prova, nem nada, só para vocês aprenderem, vai estar lá no meu canal, tá certo? Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos começar a nossa aula. O primeiro item da nossa aula de hoje trata da ideia da subsidiariedade. A ideia da subsidiariedade na execução trabalhista, os meus alunos originários sabem que eu trabalhei muito a ideia da aplicação do processo civil no processo do trabalho, que eu chamava e chamo ainda de técnica de heterointegração, ou seja, eu pego um instituto, via de regra, do processo civil e aplico no processo do trabalho, E existe um regramento específico na CLT sobre esta questão. Aqueles que foram meus alunos desde o início sabem que eu trabalhei bastante lá a aplicação do artigo 769 da CLT, que eu repito aqui no programa de vocês, que diz: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste. Então, a aplicação, a heterointegração do processo civil no processo do trabalho, ou aplicação subsidiária do processo civil no processo do trabalho, exige dois elementos. O primeiro elemento é a omissão da CLT. Então, a CLT não pode ter um instituto que eu pretendo trazer do processo civil, porque se ela tiver, não tem razão de trazer. E, em segundo lugar, este instituto que eu pretendo trazer de fora do processo civil, do processo do trabalho, precisa ser compatível com o processo do trabalho. Essa é a técnica clássica da aplicação do processo civil no processo do trabalho. E aí, para os meus alunos, eu trabalhei uma ideia de aplicação constitucional, de leitura constitucional. Aqueles que tiverem interesse em rever esse assunto, vão lá nas primeiras aulas de processo do trabalho, que está muito bem explicado. Então, essa é a técnica geral da aplicação do processo civil no processo do trabalho. Eu exijo dois elementos, como está no programa de vocês: a omissão e a compatibilidade. Então, o processo do trabalho tem que estar omisso em relação àquele instituto que eu quero trazer do processo civil, e o segundo passo, é preciso que haja compatibilidade nesse transporte da norma do processo civil pelo processo do trabalho, que eu chamo de dois passos naquela escada, né? Você dá aqueles dois passos, vai subindo um degrau, depois você sobe o degrau, ou 2 degraus, né, na escada. Eu vou até corrigir aqui, que não é passos, é 2 degraus na escada. Você sobe o primeiro degrau da omissão e o segundo degrau é da compatibilidade, certo? Então, essa é a regra do processo, aplicação do processo civil no processo do trabalho. Muito bem. Além disso, veio o CPC de 2015 e trouxe um outro dispositivo legal que é preciso ser lido em conjunto com o 769 da CLT, que é o artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC diz: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código, ou seja, do processo civil, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Aos meus alunos de processo do trabalho, desde o início, eu expliquei que a aplicação subsidiária é aquela aplicação que eu pego o instituto por completo do processo civil e aplico no processo do trabalho, porque o processo do trabalho é ausente em relação àquele assunto. Então, tutela provisória não tem previsão no processo do trabalho lá do artigo 294. Então, eu pego subsidiariamente a tutela provisória e aplico do processo civil no processo do trabalho. Esta é a aplicação subsidiária prevista no artigo 15 do CPC. A aplicação supletiva significa que existe um regramento no processo do trabalho, mas esse regramento ele é incompleto. Então, tendo um regramento incompleto, eu pego o processo civil e, como se fosse uma pintura que esteja pintada pela metade,
eu pego o processo civil e complemento essa pintura para ela ficar completa. Então esta chama-se aplicação supletiva ou supletória. É exatamente a situação da execução trabalhista. A execução trabalhista tem disciplina no processo do trabalho, como a gente já viu, mas essa disciplina é incompleta. Daí a necessidade de se utilizar o regramento do artigo 15 no processo do trabalho, tá? Então, essa a leitura do 769 em conjunto com o artigo 15 eu chamo de regra geral da aplicação do processo civil no processo do trabalho. Contudo, existe uma regra específica da execução trabalhista sobre a aplicação subsidiária, que é o artigo 889 da CLT, que está na última parte da página 1 de vocês, tá? Eu acho que é da página 1 de vocês, da página 1, deixa eu ver. A última parte da página 1, eu transcrevo o artigo 889 da CLT, que diz: aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, em relação à execução, a CLT trouxe uma regra específica de aplicação supletiva ou subsidiária do processo civil no processo do trabalho. Bom, esta regra foi concebida na época da CLT. Esta regra tem uma série de problemas. Quais são os problemas? O primeiro lugar, a lei dos executivos fiscais, que é mencionado lá no artigo 889 da CLT, é a lei 6.830 de 80. A lei dos executivos fiscais, ela trata de título executivo extrajudicial. Existe execução de título executivo extrajudicial no processo do trabalho, como a gente vai ver já já, mas não é a regra geral. A regra geral é a execução de título judicial. Então, este é o primeiro problema da aplicação do artigo 889 da CLT na execução trabalhista. O segundo problema, ou a segunda necessidade de interpretação, é que a própria lei dos executivos fiscais, que é a 6.830, como eu cito lá no início da página 2, menciona a necessidade de ser aplicada por subsidiariedade ou CPC. Portanto, senhoras e senhores, em razão deste cenário, a doutrina do processo do trabalho vem acompanhada por mim há algum tempo, principalmente depois da edição do CPC e depois da edição do artigo 15 do CPC, vem considerando a regra do 889 como uma regra secundária, vamos dizer assim. Foi como eu escrevi no material de vocês. É uma regra secundária que precisa ser lida em conjunto com a regra principal. A regra principal é aquela do 769 mais o artigo 15. Então, a gente não rechaça o 889, a gente não diz que ele está revogado, mas ele diz que hoje, na sistemática da execução trabalhista, este artigo 889 é uma regra secundária, sendo a regra principal aquela que leva em consideração o 769 em conjunto com o artigo 15 do CPC. Portanto, o artigo 889 precisa ser lido em conjunto com o artigo 15 e com o artigo 769 da CLT. 15 do CPC e 769 da CLT.
Ou seja, isto quer dizer que em sede de execução trabalhista, a primeira fonte que a gente vai buscar é o CPC. Depois a gente pode até buscar a lei dos executivos fiscais, mas nosso primeiro olhar, depois da CLT, vai ser um olhar sobre o CPC. A gente vai integrar a execução trabalhista com um primeiro olhar mirando para o CPC, depois a gente vai lá para a lei dos executivos fiscais. Eu espero que vocês tenham entendido esta explicação, que esta explicação é fundamental para vocês entenderem a sistemática da execução trabalhista. E o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Se vocês forem buscar qualquer acórdão de qualquer tribunal, inclusive do TST, envolvendo execução trabalhista, vocês vão ver uma enxurrada de citação do CPC de 2015. Isso retrata nada mais, nada menos de que efetivamente o CPC de 2015 é considerada a regra principal em caso de estudo de heterointegração, ou seja, de aplicação subsidiária ou supletiva. Por quê? Porque a aplicação supletiva se encaixa plenamente com a execução trabalhista. Porque a execução trabalhista é incompleta, a gente já viu lá 18 dispositivos legais que precisam ser complementados pelo CPC. Então a aplicação supletiva encaixa como luva na execução trabalhista. A aplicação supletiva do CPC encaixa como luva na execução trabalhista. Tá, pessoal? Então, primeiro item explicado. Eu só gastei 20 minutos para falar disso. Considerando que eu tenho mais uns 5 itens, vamos ver se a gente acaba em menos de 2 horas isso aí. Tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Segunda parte do nosso material. Trata dos títulos executivos judiciais ou extrajudiciais no processo do trabalho. Muito bem, a primeira observação que a gente precisa fazer é que no processo do trabalho, ao contrário do processo civil, não existe cisão entre o procedimento executivo do título judicial e o procedimento executivo extrajudicial, como acontece no processo civil. O processo civil tem uma sistemática para a execução de título judicial e tem uma sistemática, um rito diferente para o título extrajudicial. No processo do trabalho existe uma união de procedimentos, então pouco importa se o título é judicial, leia-se, produzido na justiça ou ratificado pela jurisdição, certo? Ou produzido na justiça ou ratificado na jurisdição, como a gente vai explicar já já, ou se é uma execução encartada por um título extrajudicial. Estas duas modalidades executivas, elas têm só um rito procedimental, e esse rito procedimental começa lá no artigo 876 da CLT. Eu vou até escrever aqui, como eu cito muito o CPC, e vocês acabam perguntando, professor, mas 876 do CPC é da CLT? 876 da CLT que diz: as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumprido, os termos de ajuste de conduta firmados perante o MPT e os termos de conciliação firmados perante as CCPs serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Ou seja, título judicial e extrajudicial vão ser executados da mesma maneira no processo do trabalho. Como é que a gente pode separar aqui? Quais são os títulos executivos judiciais? Sentença está no material de vocês. Sentença, acórdão, acordo firmado na Justiça do Trabalho, que vira um título executivo judicial, certo? Quando este acordo não é cumprido. Então, todos esses três são títulos executivos judiciais. Sentença que transitou em julgado, acordo transitou em julgado e acordo, termo de acordo, quando não é cumprido e precisa ser executado. Títulos executivos extrajudiciais. Nós temos os TACs, firmados perante o MPT, e eu tenho uma vasta experiência de TAC, venho firmando vários aí durante muitos anos,
muito mais do que ação judicial, diga-se de passagem. Eu firmo uma quantidade bastante grande de termos de compromisso, que nada mais é do que um compromisso que a parte toma no Ministério Público de cumprir uma obrigação trabalhista. Basicamente é isto. Isto é um título executivo extrajudicial. Se este título executivo extrajudicial não for cumprido, o Ministério Público vai lá e propõe uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Assim como os TACs têm os termos de conciliação firmados nas comissões de conciliação prévia. Estes termos de conciliação também são títulos executivos extrajudiciais porque não foram produzidos na Justiça do Trabalho. Então, estes são os títulos descritos no artigo 876 da CLT. Pergunta no final da página número 2. Artigo 876 da CLT é taxativo ou é exemplificativo? Esta é a pergunta de R$1 milhão. Certo? Resposta para vocês. Artigo 876 da CLT traz um rol de títulos exemplificativos, porque existem títulos extrajudiciais que não estão descritos no 876, que podem ser executados na Justiça do Trabalho. E eu trago alguns exemplos a partir do início da página 3. 1. Sentença arbitral. A sentença arbitral firmada fora da Justiça do Trabalho que contém uma cláusula compromissória de arbitragem de acordo com o artigo 507-A da CLT, inserido por intermédio da Lei da Reforma de 2017, é um título executivo extrajudicial. Homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho firmado conforme o procedimento previsto lá no artigo 855-B da CLT. Aqueles que foram meus alunos de processo já estudaram esse procedimento comigo. Este procedimento também veio da Lei da Reforma e forma um título executivo extrajudicial. Título, certidão de dívida ativa de multa da União, de multa decorrente de fiscalização do trabalho da União, ou seja, multa produzida lá pelo finado Ministério do Trabalho e Emprego. Estas multas são títulos executivos extrajudiciais. Então, aquele que recebe uma autuação e não paga essa autuação vai para a dívida ativa da União e a União depois tem a prerrogativa de executar essa obrigação. Muito bem, por penúltimo a gente tem as sentenças penais condenatórias que atribuem uma responsabilidade patrimonial laboral ao empregador. Isso aí está desde o Código Penal há muito tempo, isso é um título executivo extrajudicial. Mas o mais importante deles são títulos executivos extrajudiciais decorrentes de uma obrigação trabalhista não cumprida. Títulos de créditos firmados entre empregador e empregado decorrentes de relação de trabalho podem ser executados na Justiça do Trabalho. Então, vamos imaginar que o empregador assinou uma nota promissória para o empregado decorrente de dívida trabalhista. Vamos imaginar que o empregador passou um cheque para o empregado decorrente de dívida não trabalhista e este cheque não tinha fundo. Estas dívidas de natureza inequivocamente trabalhistas poderão ser executadas na Justiça do Trabalho. Estes títulos de créditos decorrentes de obrigação trabalhista poderão ser executados na Justiça do Trabalho. Vejam que eu trouxe lá na página 3 um acórdão de 2017 do ministro Maurício Godinho Delgado que diz, vou ler para vocês, por aplicação supletiva do 7841,
entre parênteses aqui eu faço o artigo 15 do CPC, o cheque e a nota promissória emitidas em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho na forma do 876 da CLT e seguintes. Assim, a competência da Justiça do Trabalho para executar nota promissória apenas se verifica nos casos em que esse título extrajudicial tenha sido emitido, em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista, o que não se verifica no caso dos autos. Logo, deve ser mantido o acordo recorrido em que se reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. Então, ele está dizendo aqui que pode executar se for uma dívida inequivocamente trabalhista, mas naquele caso julgado não é. Certo, pessoal? Então, ele está dizendo que pode, se for dívida de natureza trabalhista. Então, se for nota promissória, cheque decorrente de natureza trabalhista, pode ser executado na Justiça do Trabalho. Aliás, a Instrução Normativa 39, que também está no material de vocês citada, de 2006 do TST, dispõe expressamente lá no artigo 13 sobre a possibilidade de execução de título executivo de crédito na Justiça do Trabalho, desde que relacionada com relação de trabalho. Aí eu coloco entre parênteses, dívida de natureza trabalhista. Certo? Artigo 13 diz, por aplicação supletiva do 784, cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos executivos extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho na forma do 876. Tá, pessoal? Então, só para explicar para vocês a distinção entre título judicial e título extrajudicial e quais são os limites, quais são os títulos judiciais e extrajudiciais que são passíveis de execução na Justiça do Trabalho. Vimos que são aqueles do 876, fizemos a distinção, o que é judicial, o que é extrajudicial do 876 e vimos aqueles que estão fora do 876 e que podem ser executados na Justiça do Trabalho. Observação para vocês que eu faço lá no final da página número 3. Quando eu falo de execução, isso é muito importante. Quando eu falo de execução de título judicial, eu estou falando de uma fase da execução que começa depois da fase de conhecimento. Então, quando acontece uma execução de título judicial, num acórdão, numa sentença, num acordo firmado na Justiça do Trabalho e não cumprido, esta execução é uma fase, é uma continuidade da fase de conhecimento. É uma outra fase que se inicia depois da fase de conhecimento. Quando eu falo de um título executivo extrajudicial, este título executivo extrajudicial exige que eu apresente uma ação de execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho, tá? Eu até botei ação de execução, eu vou até complementar. De título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho, tá, pessoal? Então, quando é título judicial, é fase, execução é fase. Quando é título extrajudicial, é preciso que seja apresentada uma ação de execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho. Inobstante o rito procedimental seja igual, tanto para fase como para ação de execução. Deu para entender? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido que isso é muito importante para a compreensão de vocês, para vocês terem conhecimento da teoria geral da execução, para não falarem bobagem, que tem muita gente falando um monte de bobagem por aí. Então, por favor, meus alunos, quando forem falar de execução de título judicial, execução é fase.
Quando a execução é de título extrajudicial, eu proponho uma ação de execução de título extrajudicial. Então, eu firmo um termo de compromisso no Ministério Público com uma empresa. A empresa não cumpre, o Ministério Público vai na Justiça do Trabalho e propõe uma ação de execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho. E, não obstante o rito da fase seja idêntico ao rito da ação executiva. Tá, pessoal? Beleza? Então, vamos lá para o nosso item 3 do nosso programa. O item 3 eu explico o que é execução direta e execução indireta. Isso é importantíssimo para vocês entenderem também. Olha só, vamos lá. Execução é uma técnica. É uma técnica para se alcançar um resultado. Então, existem várias técnicas para se alcançar o resultado que é a satisfação do credor. Uma das técnicas é a execução direta, outra técnica é a execução indireta. Quando eu falo de execução direta, eu estou dizendo que a execução direta está relacionada ao que a doutrina chama de medidas subrogatórias. Por que são medidas subrogatórias? Porque neste caso o Estado se subroga numa conduta ausente do devedor para satisfazer um crédito que aquele devedor deixou de cumprir. Então, quando o devedor deixa de pagar uma dívida, o Estado vai lá e, através da ação de execução, vai penhora aquele bem e leva aquele bem à venda. Neste momento, o Estado está tomando um comportamento que deveria ser praticado pelo executado. Qual é o comportamento? É a satisfação voluntária da dívida. Então, este cidadão não satisfez aquela dívida, o Estado se subroga naquela conduta que deixou de ser realizada, ele toma o corpo daquele inerte e faz ele agir, como se ele entrasse no corpo daquele cidadão, empurrasse ele e diz assim, opa, agora vai. Certo? Então ele se subroga naquela conduta, ou melhor, ele não entra no corpo não, que aí vai se confundir com a outra. Ele afasta aquele cidadão e diz assim, ó, você não está fazendo nada, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, sai daqui, quem vai fazer sou eu. Aí eu vai, penhora o bem do cidadão, vai e vende o bem do cidadão. Isso é técnica de execução direta. A execução direta, o Estado não pode empurrar esse cidadão e dizer, deixa que eu vou praticar porque você não fez. Por quê? Porque se trata de uma conduta que só pode ser praticada por ele. Então o Estado vem e diz assim, meu amigo, agora eu vou te dar um empurrãozinho para você fazer. Como é que o Estado dá um empurrãozinho? Aplicando nele uma multa, para dizer, ó, se você não fizer isso, você por você mesmo, eu vou lhe multar. Isso é uma técnica executiva. Então, aquelas obrigações que exigem a conduta do executado, o Estado vai e pratica a técnica da execução indireta para dizer, meu irmão, resolve. Se você não resolver, eu vou te multar. Mas eu não posso resolver por você. Certo? Então, quando tem que reintegrar alguém, precisa reintegrar, tem uma ordem de reintegração. Esta é uma medida que só pode ser realizada pela empresa. Então o Estado vai e determina uma ordem de reintegração. Como é que o Estado realiza a técnica da execução indireta? O Estado vem e diz assim, colega, camarada, você tem 5 dias para reintegrar. Se você não reintegrar, você vai pagar uma multa diária de tantos mil-reais. Isso é técnica de execução indireta. O Estado vai e diz assim, faz. Se você não fizer, eu vou te multar. E a outra, o Estado empurra o cidadão e diz, você não fez, eu vou fazer por mim mesmo. Tá, pessoal? Então, cada uma dessas técnicas tem características específicas. Então, via de regra, quando a gente está falando de execução indireta, a gente está falando de tutela específica, obrigação de dar, de fazer e não fazer. E quando a gente está falando de execução direta, a gente está falando de obrigação de pagar. Via de regra é isso que acontece. Então, na obrigação de pagar, eu posso empurrar o cidadão e dizer, opa, eu vou penhorar teu bem, vou vender e não preciso de ti. Já a obrigação, a técnica
da tutela específica, eu preciso que o cidadão haja, porque é uma obrigação que ele precisa fazer, como é o caso da reintegração. Ele precisa chegar lá e botar aquele cidadão sentadinho na cadeira e dizer, ó, você está reintegrado. E o Estado vai e manda ele reintegrar sob pena dele pagar uma multa. Certo, pessoal? Muito bem. Estamos aqui há 40 minutos, tá razoável. Vamos lá para o item 4 da nossa aulinha. Competência para execução na Justiça do Trabalho. A competência é singela, tá? Competência funcional absoluta para conhecer e julgar as execuções na Justiça do Trabalho. As duas regras que estão lá no 877 da CLT e 877-A da CLT. O 877 diz: é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Ora, aquele que conheceu a fase de conhecimento vai conhecer a fase de execução. Essa é a competência funcional, essa é a regra do artigo 877 da CLT. A outra regra diz: é competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, na execução extrajudicial, o mesmo juiz que seria competente para a fase de conhecimento é o juiz da execução de título extrajudicial. Então, se eu for propor uma ação de conhecimento na Justiça do Trabalho, ela vai ser distribuída de maneira aleatória para alguém no primeiro grau de jurisdição. Se eu for propor uma ação de execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho, ela também vai ser distribuída de maneira aleatória para uma vara do trabalho. Então, aquela vara que ela é competente para conhecer da reclamação trabalhista vai ser competente para conhecer da ação de execução trabalhista. Então, essa é a regra geral de competência. Mais na frente, se eu tiver um tempinho, eu trago uma exceção para vocês. É uma exceção, digamos assim, mais voltada para nível de pós-graduação, mas eu vou trazer para vocês se eu tiver um tempo. Então, por hora, basta vocês saberem a regra geral. Beleza, pessoal? Então, a regra geral de competência, rapidinho explicado para vocês. Agora, o item 5, eu tento fazer uma breve distinção entre execução de obrigação de pagar a quantia certa e execução de tutela específica. Eu falei um pouco antes. Quando eu falo de tutela específica, eu falo do fazer, não fazer e suportar. Então, execução de pagar a quantia certa é aquela fase de execução que está prevista lá no artigo 876 até o 892 da CLT, tanto do título judicial como do título extrajudicial. Então, pagar a quantia certa pode vir de título judicial, ou seja, pode ser fase executiva, ou pode ser uma obrigação de pagar a coisa certa envolvendo título extrajudicial. Ambos estão previstos lá no rito do 876 da CLT. Então, execução de pagar quantia certa contra devedor solvente, porque contra devedor insolvente aí entra na execução universal, é uma outra coisa, né? Então, a obrigação de pagar a quantia certa, tanto de título judicial como extrajudicial, é a sistemática do 876 seguinte da CLT. A execução de tutela específica, ela é distinta. Por quê? Primeiro, no processo do trabalho não tem rito para execução de tutela específica. No processo do trabalho não tem rito para execução, para chamadas técnicas executivas indiretas. Então, a CLT, o processo do trabalho vai se utilizar da sistemática integral da execução de tutela específica, do processo civil, que está previsto lá no 536 do CPC, que está previsto lá no 815 do CPC. 536 seguinte e 815 seguintes do CPC. Esta sistemática do rito executivo de tutela específica não existe no processo do trabalho. No processo do trabalho existem sistemáticas de tutela específica para casos específicos. Eu falei de reintegração, eu lembro agora de reintegração de
de dirigente sindical demitido de maneira injusta, e eu lembro da assinatura de CTPS. Então, são regras específicas de tutela específica do processo do trabalho. A sistemática geral da tutela específica do processo civil se aplica ao processo do trabalho, porque a sistemática do processo do trabalho é incompleta. Certo, pessoal? Então, entenderam? Esta é a distinção. E esta distinção vai apresentar uma série de características específicas para cada uma dessas duas famílias. A família da execução de quantia certa contra devedor solvente e a outra família das tutelas específicas. Então, uma das distinções eu já apresento a seguir, que está lá no item 6 da execução de ofício. Muito bem, vamos lá. Já entro no item 6. Execução de ofício. Para a execução de pagar quantia certa, tanto de título... não, aqui é execução de quantia certa de título judicial, tá? A sistemática da execução de quantia certa de título judicial tinha a previsão originária no artigo 878 da CLT, deixa eu até corrigir aqui, 878 da CLT, que admitia a execução de ofício para qualquer fase executiva, ou seja, admitia-se que a jurisdição, depois da fase de conhecimento encerrada, deflagrasse a execução sem provocação dos interessados. Sistemática da execução de quantia certa contra devedor solvente em caso de execução de título judicial. Dizia o 878 da CLT, regrava a possibilidade da execução de ofício em qualquer hipótese. O artigo 878 da CLT, em razão da reforma de 2017, recebeu uma nova redação, que diz: a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, hoje, execução de ofício de título judicial é uma exceção apenas quando a parte credora não tiver representada por advogado. Se ela tiver representada por advogado, o advogado precisa provocar o início da fase executiva. Pois bem, na execução de tutela específica, esta execução pode ser sempre deflagrada pelo juiz de ofício. Vejam a diferença entre uma e outra. Uma, a execução da obrigação de pagar de título judicial só pode ser deflagrada se a parte não estiver representada por advogado. Se ela tiver, o advogado tem que requerer essa execução. Na execução de obrigação de fazer, não fazer isso suportada a tutela específica, o regramento é o regramento do 536 do CPC, que está no material de vocês, que diz: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Portanto, a família da tutela específica, a execução de título judicial pode ser deflagrada de ofício. A família das obrigações de pagar de título executivo judicial, o interessado, se tiver representado por advogado, o advogado precisa requerer o início da fase executiva, sob pena dessa execução parar, salvo se o credor não tiver advogado.
Se ele não tiver advogado, o 878 permite que a jurisdição trabalhista deflagre, olha essa palavra chatinha, essa execução de ofício. A jurisprudência do TST está aqui no material de vocês, vem aplicando e entendendo que o 536 do CPC é compatível com a CLT. Vejam, aplicação supletória do CPC no processo do trabalho. Ninguém está usando aí a lei de executivo fiscais, a gente está indo direto no CPC. Deu para entender, pessoal? Então, esta é a ideia que eu queria apresentar para vocês aqui, tá? Certo? E essa mudança do 878 vem sendo aplicada tranquilamente pelos juízes trabalhistas. Muito bem. Já chegando no final da nossa aulinha, 50 minutos, tá bom, tá bastante razoável. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei até aqui. Se ficou alguma coisa confusa, por favor, mensagens. Agora, para a gente finalizar, a gente faz uma distinção entre execução definitiva e provisória no processo do trabalho. Ora, pessoal, esse assunto é um assunto que eu ficaria com vocês facilmente falando durante 3 horas. Vou explicar por quê. Porque esse assunto foi objeto tanto do meu mestrado como do meu doutorado. Então, execução definitiva e execução provisória é um assunto que, para mim, eu já trabalhei tanto que eu até enjoei, até não venho trabalhando nos últimos tempos aqui, vou trabalhar com vocês na graduação. Então, obviamente que eu vou transformar este estudo aqui num estudo em nível de graduação. Então eu vou dar o básico para vocês, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, esse foi o meu objeto de estudo tanto no meu mestrado, em que eu trabalhei as ações individuais, e no meu doutorado eu trabalhei execução provisória de ação coletiva, sempre na linha de tentar trazer o CPC para o processo do trabalho. Mas aqui, obviamente, eu não vou apresentar nada disso para vocês, eu vou trazer o básico. Então, execução definitiva, começando pelo básico, para dizer, execução definitiva é aquela que transitou em julgado, certo? Então, naquela que transitou em julgado, quando há o trânsito em julgado do título executivo judicial, eu dou início à minha execução definitiva, certo? Então, essa é a hipótese 1 de execução definitiva. Transitou em julgado, transitou em julgado o título executivo judicial, eu começo a minha fase executiva. Aí, segundo o artigo 878 da CLT, se o credor não tiver advogado, o juiz pode deflagrar. De ofício, se o credor tiver advogado, o advogado do credor precisa deflagrar no início da fase executiva, como a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Então, essa é a primeira hipótese de execução definitiva. A segunda hipótese de execução definitiva é aquela execução decorrente de título executivo extrajudicial. Então, eu falei para vocês que quando é título judicial, é fase. Quando é título extrajudicial, eu apresento uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Esta ação de execução de título executivo extrajudicial também é uma execução definitiva, certo? Então, assim como a fase de execução começa depois do título judicial, a ação de execução de título extrajudicial apresentada na Justiça do Trabalho também é uma execução definitiva. Por quê? Porque nenhuma das duas é provisória, porque a execução provisória é aquela em que existe um recurso pendente. Vejam o que diz lá o artigo 899 da CLT. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, como a gente já trabalhou aqui com vocês, salvo as exceções previstas em lei, permitida a execução provisória até a penhora. Então, toda vez que tiver um recurso pendente, tanto de título judicial como de título extrajudicial, certo? Quando tiver pendência recursal nos dois casos, esta execução vai ser sempre provisória. E no processo do trabalho,
Diz o 899 que esta execução provisória vai até a penhora, somente até a penhora. Então, esta execução provisória, ela tem um viés de assegurar o resultado útil do processo principal, um viés cautelar. Já a execução provisória do processo civil, que eu espero que vocês tenham estudado, e o processo civil, que está lá no artigo 520, admite a satisfação em algumas hipóteses que eu não vou trabalhar aqui com vocês, porque é isso do processo civil. Até porque a jurisprudência trabalhista dos tribunais vem dizendo que o artigo 520 não é aplicado no processo do trabalho. Então, tudo que eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, não fixou raiz no TST, porque o TST veio dizendo que o processo civil não se aplica no processo do trabalho em caso de execução provisória. Então, tudo que eu estudei nesses anos todos voou, certo? Tanto na execução individual como na execução coletiva. Quem sabe um dia a gente consegue emplacar essa ideia, mas até hoje não. Então, a execução provisória no processo do trabalho, ela tem um viés cautelar, ela só vai até a penhora. A execução provisória no processo civil, ela pode ter um viés satisfativo conforme dispõe o 520, e eu não vou trabalhar o 520 aqui com vocês, porque isso é matéria de processo civil. Se vocês tiverem alguma curiosidade, me manda uma mensagem que eu respondo para vocês as ideias da aplicação do 520 do processo do trabalho, que o TST não vem acompanhando. Tá, pessoal? Então, essa é a distinção entre execução provisória e execução definitiva que eu tinha para apresentar para vocês. Para finalizar, aqui eu trago para vocês uma distinção que é interessante, em que a execução por quantia certa contra devedor solvente, a execução envolvendo título judicial e extrajudicial, ela é dividida em fases, certo? Então, a primeira fase começa a partir do 876 da CLT, e essa divisão foi feita pela doutrina em 5 fases. A primeira fase é uma fase de quantificação, o momento em que este título é liquidado e é quantificado e chega num valor certo. A segunda fase é o momento que, após a liquidação, existe uma citação para pagar ou nomear bens à penhora, que está lá no artigo 880 e 881, que é chamada citação para pagamento. A terceira fase é a fase da constrição patrimonial, é a fase em que acontece a penhora. Esta fase está descrita no 882 e 883 da CLT. E, por fim, existe a chamada fase de expropriação, que nada mais é do que a venda dos bens. Esta venda está prevista na CLT, lá no artigo 888 da CLT. Todas essas fases são complementadas pelo CPC. Todas essas fases vão ser vistas a partir das nossas próximas aulas. Então, a partir das nossas próximas aulas, a gente vai trabalhar a fase da citação para o pagamento. Eu vou trazer algumas ideias, depois eu vou falar do procedimento de liquidação, depois eu vou falar da questão da penhora, aspectos envolvendo a penhora, depois eu vou falar da defesa do executado. Eu não sei se eu falei da defesa, a defesa está na fase 4, então depois da constrição tem a defesa, e depois da defesa que tem a expropriação. Eu acho que eu pulei uma fase aí, tá? Então quantificação, primeira fase, citação, segunda fase, constrição, terceira fase, defesa, quarta fase, e a última fase é a fase da expropriação. Eu lancei essas fases para vocês aqui, porque a partir dessas fases é que eu vou trabalhar as minhas próximas aulas, talvez 2 ou 3, eu não sei, vamos ver como é que vai acontecer. Tá, pessoal? Então, a partir das nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar estas fases relacionadas à execução trabalhista, tanto no tocante à execução de título extrajudicial, como no tocante à execução de título judicial. Quando eu falo de extra, eu estou falando de ação executiva. Quando eu falo de judicial, eu estou falando de fase executiva.
todas essas duas encartadas a partir do artigo 876. Em todas essas duas eu consigo ver estas 5 fases. Estas 5 fases vão ser apresentadas por mim nos nossos próximos encontros. Claro que eu estou trazendo para vocês aqui a execução do padrão da graduação. Tem uma série de questões aqui que eu poderia trabalhar com vocês em nível de pós-graduação. Então, primeiro eu preciso fazer com que vocês entendam a execução, para depois aqui ali eu lançar um assunto em nível de pós para vocês. Primeiro a gente tem que trabalhar o famoso beabá, certo? Para depois vocês partirem para o resto. Certo, pessoal? Então é isso. Finalizei a minha aula aqui em 1 hora. Tá entrando uns bichinhos aqui da noite aqui na minha sala, no meu gabinete. Vou ter que fechar a janela. Muito grato, muito obrigado. A partir de amanhã estou à disposição online nas nossas aulas, tanto para as minhas turmas originárias como não originárias. Qualquer dúvida em relação a esta aula, por favor, me mandem mensagens. Eu também vou ficar à disposição de vocês ao longo das aulas, certo, pessoal? É isso, muito obrigado. Bom final de tarde para vocês e até uma... Lembrando que a nossa próxima aula vai ser síncrona, tá? Nossa próxima aula vai ser síncrona, certo? Então o nosso próximo encontro vai ser ao vivo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até logo e até uma próxima.